Bom, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. No dia de hoje, nós teremos uma aula falando sobre os métodos columétricos, como um caso específico dos métodos eletroanalíticos, dentro da nossa disciplina de Química Analítica Instrumental. Eu sou o professor Jefferson e seja bem-vindo. Hoje teremos como objetivo apresentar aspectos gerais dos métodos eletroanalíticos, introduzir a columetria de potencial controlado, introduzir a columetria à corrente controlada e utilizar métodos eletroanalíticos em aplicações analíticas. Dentre as referências utilizadas para montar essa videoaula, destacamos o livro Análise Química Quantitativa do Harris e o livro Fundamentos de Química Analítica do Skugge. Em relação à nossa introdução aos métodos eletroanalíticos, serão os métodos aplicáveis em reações redox ou de oxirredução. São palavras sinônimas. Podemos utilizar redox ou oxirredução. Só uma pequena revisão disso aí, rapidamente. Espécies oxidadas é aquela onde se perde elétrons. Espécies reduzidas é aquelas onde tem um ganho de elétrons. Agente oxidante são as espécies reduzidas. Se elas são reduzidas, elas provocam oxidação na outra espécie. O agente redutor é a espécie oxidada e provoca a redução na outra espécie. Nesse exemplo, temos ferro 3 com vanádio 2 formando ferro 2 e vanádio 3. O par, ferro 3, ferro 2, a espécie ferro, tem o NOx indo de 3 para 2, então ele está reduzindo o NOx. É a espécie que está ganhando elétrons, então é a espécie reduzida. Se ela é a espécie reduzida, ela está provocando a oxidação no vanádio, então o ferro é o agente oxidante. Já o vanádio indo de 2 para 3, o vanádio é a espécie que tem o número de oxidação aumentando. Então ele está perdendo elétrons, então é a espécie oxidada. Se ele é a espécie oxidada, teremos ele como agente redutor, porque ele está provocando a redução no ferro. Em relação a esses métodos, nós teremos uma parte matemática associada. Então nós iremos fazer rapidamente uma revisão de alguns termos. Um deles é a carga elétrica. A carga elétrica, representada pela letra Q minúsculo, pode ser dado pela equação Q igual a N vezes F, onde N é a quantidade de matéria e F é a constante de Faraday. Essa constante de Faraday pode ser dada pelo valor de 96.485 aproximadamente, de modo mais exato 96.485,309 coulomb por mol. Já a corrente elétrica se relaciona com a carga elétrica pela seguinte equação: carga elétrica igual a corrente elétrica vezes tempo, ou a integração dessa corrente elétrica ao longo do tempo, onde a corrente elétrica será dada em ampere. Já a relação entre trabalho e potencial elétrico, o trabalho será dado como tal, a letra tal, letra grega tal, e o potencial elétrico como E maiúsculo. Então a correlação matemática entre eles é trabalho igual a potencial elétrico vezes carga elétrica, onde o potencial elétrico será dado em volts. Já a energia livre será dado pela seguinte relação matemática: a variação da energia livre de Gibbs é igual a menos N vezes F vezes E, onde o N é a quantidade de matéria, o F é a constante de Faraday e o E é o potencial elétrico. A lei de Ohm é dado pela relação do potencial elétrico igual à intensidade da corrente vezes a resistência. Então esse R maiúsculo é a resistência.
essa resistência é dada em ohms. Já a potência pode ser calculada de duas formas distintas. A primeira, potência igual a potencial elétrico vezes intensidade da corrente, ou potência igual à intensidade dessa corrente elétrica, né? Corrente elétrica ao quadrado vezes a resistência, o Rzão. A equação de Nernst, o quociente reacional vai ser dado pela divisão produtório da concentração dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelo produtório da concentração dos reagentes elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. O potencial elétrico vai ser dado pelo potencial elétrico padrão menos R, e aqui esse R não é da resistência, esse R aqui representa a constante universal dos gases, vezes T, que é a temperatura em escala absoluta, dividido pelo N, que é a quantidade de matéria, vezes o F, que é a constante de Faraday, isso vezes o logaritmo natural do quociente reacional. Considerando a temperatura ambiente onde acontecem essas reações, nós teríamos um valor constante para R, T e F. Agrupando essas variáveis, que nesse caso aqui são constantes, teremos uma nova constante. Assim, podemos reescrever essa equação como o potencial elétrico será sendo dado pelo potencial padrão menos 0,025692 dividido por N vezes logaritmo natural do quociente reacional, ou potencial elétrico padrão menos 0,059157 dividido por N vezes o logaritmo em base 10 do quociente reacional. O eletrodo é um aparelho no qual ou pelo qual os elétrons circulam para dentro ou para fora de espécies químicas envolvidas numa reação de oxirredução. Assim, nós temos que em métodos colométricos, o princípio básico dele é a contagem do número de elétrons usados em certa reação química. Será realizado por meio da medida da quantidade de carga elétrica, o Qzinho, requerida para converter uma amostra de um analito quantitativamente a um diferente estado de oxidação. A constante de proporcionalidade entre a quantidade medida e a massa do analito tem origem a partir de constantes físicas exatamente conhecidas, as quais podem eliminar a necessidade de calibração com padrões químicos. Trata-se de técnica rápida e que não requer que o produto da reação eletroquímica seja um sólido passível de ser pesado. Questão número 1, como exemplo, para tentar entender um pouco essa teoria, é uma questão extraída do Skugg. Uma corrente elétrica constante de 0,800 A é empregada para depositar cobre no cátodo e oxigênio no anodo de uma célula eletrolítica. Calcule a massa em miligrama de cada produto formado, após 15,2 minutos, considerando a inexistência de outra reação redox. Então, a resolução desse problema, nós teremos a semi-reação do cobre, dada como cobre 2+, mais 2 elétrons, formando cobre metálico, e a semi-reação, 2 moléculas de água, formando 4 elétrons, mais uma molécula de oxigênio, mais 4 íons H+. A nossa carga elétrica será dada por 0,800 A vezes 15,2 minutos. Convertendo esse minutos em segundo por questões do sistema internacional, temos que multiplicar por 60 segundos sobre 1 minuto, e aí essa conta resultará em 729,6 coulombs. Então, para calcular a massa do cobre necessário pela semi-reação, nós temos que para cada 1 mol de cobre são requeridos 2 mols de elétron, e cada 1 mol de elétron requer 96.485 coulombs. Na etapa anterior, nós calculamos essa carga elétrica
E multiplicando isso pela massa molar do cobre, que é 63,55 gramas por mol, nós teremos 240 miligramas de cobre depositado. Para o oxigênio liberado, considerando a sua semi-reação, nós sabemos que a cada 1 mol de oxigênio são requeridos 4 mols de elétrons. Cada 1 mol de elétrons, 96.485 coulombs. A carga elétrica já foi calculada. A massa molar do oxigênio é de 32 gramas por mol de oxigênio. Assim, nós teremos 60,5 miligramas de gás oxigênio produzido nessa reação. Bom, agora nós vamos caracterizar o método colométrico. O primeiro das formas de caracterização é a colometria a potencial controlado ou potenciostato, realizados de maneira bastante semelhante aos métodos gravimétricos de potencial controlado, com o potencial do eletrodo de trabalho sendo mantido a um valor constante em relação ao eletrodo de referência durante a eletrólise. A corrente de eletrólise é registrada como uma função do tempo. Então, a análise se completa pela integração da curva corrente-tempo para se obter a carga E, a partir da lei de Faraday, a quantidade do analito. Esse gráfico retirado do SCUG representa essa relação matemática. Corrente no eixo Y, tempo no eixo X. Então a curva que vai representar esse valor pode ser integrada, ou seja, calculada a área abaixo dela, e aí nós teremos a carga elétrica envolvida nesse processo. Já a colometria à corrente controlada ou titulação colométrica são similares a outros métodos titulométricos, nos quais as análises se baseiam na medida da reação do analito com o reagente padrão. Os elétrons são os reagentes em uma titulação colométrica. Os elétrons são adicionados ao analito via corrente direta ou a alguma outra espécie de reagente imediatamente com o analito até que o ponto final seja atingido. A grandeza da corrente em amperes é análoga ao volume medido na titulação convencional. Requisitos: eficiência da corrente seja igual a 100%, isto é, cada Faraday de eletricidade precisa promover uma transformação analítica, equivalente a 1 mol de elétrons. Instrumentação para colometria de potencial controlado. O potencial do eletrodo de trabalho é mantido em nível constante, de forma que apenas o analito seja responsável pela condução de carga na interface eletrodo-solução. Então, a carga requerida para converter o analito ao seu produto de reação é determinada, registrando-se e integrando-se a curva corrente versus tempo durante a eletrólise. E aí temos dois mecanismos que no próximo slide nós mostraremos o esquema. O primeiro deles, o eletrodo de trabalho de rede de platina. O contraeletrodo está separado da solução do analito por uma ponte salina, que geralmente contém o mesmo eletrólito que a solução que está sendo analisada. Esta ponte é necessária para prevenir que os produtos de reação formados no contraeletrodo difundam para a solução contendo o analito, interferindo no processo. Do tipo de poço de mercúrio. Um catodo de mercúrio é particularmente útil na separação de elementos facilmente reduzíveis em uma etapa preliminar da análise. Além disso, contudo, tem encontrado uma quantidade considerável na determinação colométrica de vários cátions metálicos que formam metais que são solúveis no mercúrio. Nessas aplicações, pouca ou quase nenhuma evolução de hidrogênio ocorre, mesmo em potenciais aplicados elevados, em virtude da grande sobrevoltagem do hidrogênio sobre o mercúrio. Os esquemas que eu havia mencionado, também do SCUG. Então, o modelo da esquerda é o da tela de platina,
e o da direita é o do poço de mercúrio. O potenciostato. Emprega-se potenciostato, que geralmente é automatizado e equipado com um computador ou integrador de corrente elétrica, que fornece a carga necessária, seguindo aquele mesmo princípio matemático já discutido em alguns slides atrás. E aí nós teremos o valor já em Coulomb, né, para completar essa reação. Esse aqui é o esquema também retirado do SCUG. E aí nós vamos apresentar aqui, né, a questão número 2, retirada do SCUG. O ferro 2, presente em 0,8202 gramas de uma amostra, foi determinado pela redução columétrica a ferro 2 em um cátodo de platina. Calcule a permilagem de sulfato de ferro 3 com massa molar de 399,88 gramas por mol na amostra se 103,2775 coulombs foram requeridos para promover a redução. Observe que sulfato de ferro 3 pode não estar puro, então por isso nós queremos saber o teor dele na escala de permilagem, ok? Então a resolução desse problema: o ferro 3 requer 1 elétron para virar ferro 2, que é o que vai ser medido, né? E o ferro 3 estará nesse sulfato de ferro 3. Sulfato de ferro 3, cada 1 mol de sulfato de ferro 3 formará 2 mols de ferro 3, mais 3 de sulfato. Dessa forma, a massa, a partir da estequiometria em 100%, será a massa de sulfato de ferro, né, para essa reação. A cada 1 mol de sulfato de ferro requer 2 mols de elétron. Sabe-se que 1 mol de elétrons tem 96.485 coulombs. A nossa carga elétrica já foi dada no enunciado e a massa molar do sulfato de ferro também, da substância sulfato de ferro também, que é 399,88 gramas por mol. Substituindo e calculando, nós teremos que a massa estequiométrica de sulfato de ferro 3 será de 214,01 miligramas. O seu teor será dado por essa massa dividido pela massa da amostra vezes 1000 por ser permilagem. E aí, fazendo essas substituições e o cálculo, dará 260,9 em permilagem. Instrumentação para titulação coulométrica, realizada com uma fonte de corrente constante, algumas vezes chamada de galvanostato, que percebe diminuições na corrente de uma célula e responde por meio do aumento do potencial aplicado à célula até que a corrente seja restabelecida ao seu valor inicial. Por causa dos efeitos de polarização, de concentração, a eficiência de 100% da corrente em relação ao analito pode ser mantida apenas na presença de um grande excesso de um reagente auxiliar, que seja oxidado ou reduzido no eletrodo, para formar um produto que reaja com o analito. E aí, esse aqui é o nosso esquema, tá? Onde agora nós iremos comentar cada parte. Primeira parte, a fonte. É um dispositivo eletrônico capaz de manter a corrente de 200 mA ou mais, que seja constante em alguns centésimos de porcentagem. Tais fontes de corrente constante estão disponíveis no mercado a partir de diversos fabricantes. O tempo da eletrólise pode ser medido de maneira bastante exata com um cronômetro digital ou com um sistema baseado em um computador. Já a célula consiste em um eletrodo de trabalho no qual o reagente é produzido e um contraeletrodo ou eletrodo auxiliar para completar o circuito. O eletrodo de trabalho empregado para gerar reagentes in situ é frequentemente denominado eletrodo gerador. Geralmente é um retângulo de platina, uma folha, um fio enrolado ou uma rede cilíndrica com uma área superficial relativamente alta para minimizar os efeitos de polarização.
Ainda em relação à célula, normalmente o contraeletrodo é isolado do meio reacional por um disco sinterizado ou algum outro meio poroso para prevenir suas interferências nos produtos de reação. Por exemplo, algumas vezes o hidrogênio é liberado nesse eletrodo. Dado que o hidrogênio é um agente redutor, um erro sistemático positivo pode ocorrer a menos que o gás seja produzido em um compartimento separado. E aí essa célula poderia seguir esse esquema apresentado agora. Ok? Aqui o eletrodo. Aplicações das reações coulométricas. As titulações coulométricas têm sido empregadas em todos os tipos de reações volumétricas. São tão exatas e precisas quanto os métodos volumétricos. A fonte de corrente constante de grandeza conhecida tem a mesma função da solução padrão em um método volumétrico. O cronômetro digital é a chave correspondente à bureta e a sua torneira, respectivamente. Aplicações das titulações coulométricas. Entre as principais vantagens: primeiro, eliminação de problemas associados com o preparo de padrões. Segundo, possibilidade de uso de soluções de amostras bem diluídas. Terceiro, um único aparelho pode ser utilizado para diversos tipos de reações. E por fim, quarto, facilmente automatizado. Exemplos aí de reações de neutralização com essas aplicações em coulometria. Os íons hidróxidos podem ser gerados na superfície de um catodo de platina imerso em uma solução contendo o ácido a ser determinado, seguindo a lógica da reação. 2 mols de água para 2 mols de elétron, formando 2 mols de íon hidróxido mais 1 mol de gás hidrogênio. O anodo de platina precisa estar isolado por um diafragma para eliminar potenciais interferências dos íons hidrogênio produzidos pela oxidação anódica da água. Como uma alternativa conveniente, um fio de prata pode ser utilizado no lugar do anodo de platina, desde que íons cloretos ou brometos estejam associados à solução do analito. Brometo de prata não interfere na reação de neutralização. Então, a reação no anodo torna-se prata metálico mais íon brometo, formando brometo de prata mais elétron. Os íons hidrogênio gerados na superfície de um anodo de platina podem ser empregados na titulação coulométrica de bases fortes e fracas, seguindo a reação 2 mols de água para 1 mol de oxigênio mais 4 mols de íons H+, mais 4 elétrons. Reações de precipitação. Vários reagentes precipitantes podem ser gerados coulometricamente. Entre os amplamente empregados, podemos citar os íons pratas, que são gerados no anodo de prata. Reações de complexação. Titulações coulométricas como EDTA são realizadas pela reação do quelato amino mercúrio 2, EDTA, no catodo de mercúrio, seguindo a equação apresentada na tela. Reações de oxirredução. Diversos reagentes redox podem ser produzidos coulometricamente, mas nem todos são possíveis de aplicar em métodos coulométricos. Métodos aí de titulação automáticas. Vários fabricantes de instrumento oferecem tituladores coulométricos automáticos, a maioria dos quais emprega o ponto final potenciométrico. Alguns desses instrumentos são do tipo multipropósito e podem ser empregados na determinação de uma variedade de espécies. Outros são projetados para um único tipo de análise. Questão número 3, também retirada do SCUG. Uma solução tem 0,200 mol por litro em cobalto 2 e 0,0650 mol por litro de cádmio 2. 3 probleminhas em cima disso. Primeiro, determinação da concentração em micromol por litro de cobalto 2 na solução quando o cádmio começa a se depositar.
Segundo probleminha, determinação do potencial do cátodo em milivolt necessário para diminuir a concentração do cobalto 2 para 10 milimol por litro. E último problema, avaliar a viabilidade de separação quantitativa desses íons. A resolução da primeira parte, temos a semi-reação do cádmio, onde cádmio 2 mais 2 elétrons forma cádmio 0, e o seu potencial elétrico padrão é de menos 0,403 em valor tabelado. Assim, o potencial elétrico dele será de menos 0,403 menos 0,0592 dividido por 2 vezes o log de 1 sobre 0,0650. Esse cálculo resultará em menos 0,438 volts. Já para o cobalto, cobalto 2 mais 2 elétrons formando cobalto 0. O potencial padrão tabelado é de menos 0,277 volts. Assim, o potencial elétrico do cobalto será de menos 0,277 menos 0,0592 dividido por 2 vezes o log de 1 sobre a concentração. Nesse momento do início da precipitação, que é o momento do início do equilíbrio, os dois potenciais deverão ser iguais. Igualando esses dois termos e manipulando devidamente, teremos que a concentração de cobalto 2 de equilíbrio vai ficar igual a 10 elevado a 2 vezes, abre parênteses, menos 0,438 mais 0,277, fecha parênteses, dividido por 0,0592. Efetuando esse cálculo em uma planilha eletrônica ou calculadora científica, chegará ao valor de 3,6 micromol por litro. Já para o segundo probleminha, cobalto 2 mais 2 elétrons formando cobalto metálico, tem um potencial elétrico padrão tabelado de menos 0,277, então o seu potencial para a concentração de 10 milimol será de menos 0,277 menos 0,0592 dividido por 2 vezes o log de 1 sobre 1 vezes 10 a menos 5. E isso vai resultar em menos 425 milivolts. A última pergunta, que é a questão dessa conversão quantitativa, terá primeira informação: concentração de cobalto inicial de 0,2 mol por litro tem que ser reduzido em, no mínimo, retirado no mínimo 99,99% consumido para ser quantitativo. Dessa forma, a concentração de cobalto 2 em equilíbrio deve ser menor ou igual a 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Dessa forma, o potencial elétrico do cobre terá que ser menor ou igual a menos 0,277 menos 0,0592 dividido por 2 vezes o log de 1 sobre 2 vezes 10 a menos 5. Essa conta vai resultar em menor ou igual a menos 416 milivolts. Assim, terminamos essa videoaula. Esse momento aqui teve a disponibilização do vídeo pelo YouTube. Nesse link do YouTube que você acessou, logo na parte da descrição, tem o link para esse conteúdo da videoaula em PDF. Isso seria para facilitar a sua compreensão dessa aula. Obrigado e até mais.